Albert Park. E eu não gosto muito de tentar gravar aqui porque tem sempre alguém passando perto, fazendo barulho, né? O problema não é a pessoa tá passando, que aqui é um lugar público, né? Mas fazendo barulho, né? Então, assim, curioso sempre tem, tudo bem, isso acho que é meio que normal, mas eu acho só problemático o pessoal passar fazendo barulho. Tá vendo que você tá gravando e faz barulho de propósito. Isso é foda, mas tem em todo lugar, né? Isso é complicado, mas é normal, são coisas que a gente passa quando a gente tenta gravar algum tipo de conteúdo. Bom, especificamente eu vou falar sobre o que acontece quando você quer vir fazer o intercâmbio, né? Primeiro em duas etapas. Eu acho que quando você decide vir para cá por conta própria, né, arcando com os custos e com tudo, você fatalmente trabalha, né, e você tem a sua condição financeira de você arcar com as despesas dessa viagem. Então você não tem tanto tempo disponível para você conseguir bancar tudo isso e vir para cá e ficar tranquilo. Por isso é bastante difícil você conciliar o trabalho, ainda que você trabalhe de forma remota, você conciliar o estudo com o trabalho é bem difícil você vir para cá, assim como você fazer um curso muito intensivo, ainda aqui no Brasil, de inglês, se você está com a cabeça também part-time, porque você precisa se concentrar nas situações de trabalho. E algo importante é que você está populando o seu cérebro com dados novos, e esses dados eles exigem um esforço mental gigantesco. Então eu me sinto muito cansado depois de ter estudado o dia inteiro, né? Aqui são 4 horas da tarde e eu tô desde 9 horas da manhã estudando. Então, assim, é bastante pesado esse ritmo, né? São muitas coisas que acontecem. Algumas vezes, assim, fica um pouco divertido porque a aula acaba sendo descontraído. Alguns professores, não são todos, mas alguns professores vão conseguir criar esse ambiente de descontração que vai favorecer a você ficar um pouco mais relaxado, né? Tem alguns professores que vão brincar contigo, vão te corrigir de uma forma um pouco mais simpática, né? E isso te deixa um pouco mais à vontade para você falar, sobretudo em aulas de conversação. Em aula de gramática é meio que indiferente, porque a aula de gramática você tem o livro como referência, então você consegue ter a sua atenção naquilo que está no livro, acompanhar as coisas pelo livro, o que a professora está falando. Se ela fala de uma forma meio complicada, que umas vezes acontece isso comigo, porque a forma de falar muda de acordo com a origem de cada professor, né? E quando eu estou fazendo a aula de gramática, eu me sinto confortável, não porque eu consigo entender tudo que a professora está falando, mas porque eu posso acompanhar pelo livro. Então eu acompanho o que ela está falando, olhando no livro. Algumas coisas são meio estranhas, eu consigo identificar qual a palavra que ela utilizou, porque às vezes eu não consigo compreender sozinho o que a pessoa falou. Depois que eu leio, eu ainda penso assim, nossa cara, não tem nada a ver a palavra com o que a pessoa pronunciou ali. Mas isso faz parte da aprendizagem de inglês. E faz parte do dia a dia de você conversar com pessoas de outras naturalidades que vão conversar inglês contigo com o accent, né, com um acento bastante influenciado pela origem de onde a pessoa veio. E acontece muito com o asiático. E você tem que treinar o ouvido para falar com o pessoal, né? Porque eu, por exemplo, hoje eu tive a aula de conversação e eu sentei próximo de um rapaz que era da Tailândia, eu acredito. Então, assim, eles não pronunciam o R adequadamente, né? Ele pronuncia muito como L. Então foi até divertido, né? Porque você pergunta qual que é a sua música preferida e ele te responde Lap. Aí você fala, meu Deus, nunca ouvi falar desse estilo musical, cara. E ele tá querendo te dizer que é rap, né? Rap, que seria
em inglês, mas ele vai falar para você lap. Isso é bem complicado, né? Você tem que ter o ouvido treinado para você entender quando a pessoa, dependendo da origem, ela quer dizer outra coisa do que ela falou. Isso você vai adquirindo com o tempo. Essa é uma das coisas que eu acho muito difícil você conseguir num curso no Brasil, né, com outros brasileiros, fazendo um curso de inglês com outros brasileiros no Brasil. É muito difícil porque você não vai ter essa diversidade de pronúncia para você conseguir entender. E isso vai acontecer no seu dia a dia, né? Você não vai encontrar só pessoas proficientes no inglês no seu dia a dia. Às vezes eu vou comprar alguma coisa aqui, né? Você entra num fast food, ou você entra no mercado, você precisa de alguma ajuda, cara. E aí você fatalmente vai se deparar com indiano, vai se deparar com chinês, com coreano, e eles vão falar assim com você, utilizando esse acento mais pronunciado em algumas coisas. Às vezes eles falam quebrados, né? Tem uma professora que ela é do Vietnã, então ela fala pausado assim, e quando a pessoa fala com uma pausa assim muito forte, é diferente do que eu tô acostumado, né? Então, por exemplo, a pessoa vai falar assim, sei lá, eu quero ir, né? I want to go, e aí ela vai falar I want to go. Esse I want to go às vezes é estranho, porque não estou acostumado com esse to go, né? Estou mais acostumado com to go. E eu não sei o que é certo e o que é errado, mas é um dos pontos que eu acho que a gente tem que prestar atenção na hora que está falando com pessoas distintas. E acaba sendo um pouco mais legal aqui, porque você tem um volume gigantesco de pessoas que falam de forma diferente uma das outras, e aí você acaba treinando o seu ouvido para ouvir de forma um pouco mais natural. Isso com relação à escuta, né? Com relação à fala, aí eu não sei dizer se aqui favorece pra caramba para você falar, porque, sendo bem honesto, a gente tem professores bons no Brasil e eles vão corrigir você quando você falar com a estrutura errada, né? Aqui você tem a correção da estrutura junto com a pronúncia, né? E a pronúncia, obviamente, vai ser puxado para cada um no seu país. Se o seu professor, todos eles são proficientes para dar aula para outras pessoas, mas cada um vai ter a sua pronúncia, né, mais acentuada, né, um tipo de um sotaque mais acentuado. E obviamente, se você só tiver professores asiáticos, você vai falar um inglês com um sotaque mais puxado para esse asiático, né? Mas pelo menos na Language International é bem misturado essas origens, né? Então a gente tem professor que é da Alemanha, tem professor que é americano, tem professor da Inglaterra, tem professor nativo, tem professor que é maori, tem professor que é da Polônia, né? E é a mais divertida. E você tem aulas que são aulas um pouco mais divertidas, e você tem aulas que são um pouco mais sérias, né? E também depende muito do professor, de como que ele quer conduzir a aula dele. Mas basicamente, o que eu consigo frisar hoje? Para mim é mentalmente muito cansativo, e você precisa vir para passar mais tempo aqui do que um mês. Um mês eu acho insuficiente para você conseguir melhorar realmente o seu inglês, a não ser que você tenha uma noção muito forte de gramática. A gramática já está bem ok para você, e você precisa só ter alguém para praticar a fala, a conversação mesmo. Mas isso eu não sei se você precisa fazer um intercâmbio para você fazer isso, porque tem um monte de software, de aplicativo, de site que você consegue conversar, gratuito, para você conversar com pessoas ao redor do mundo, né? Não tem necessidade de você estar presencialmente fazendo um intercâmbio. Então, o que eu tô tentando passar é o quanto que eu acho que funciona você fazer o intercâmbio, o quanto que eu acho que funciona você fazer um curso no Brasil, porque eu já fiz curso no Brasil
É claro que foi um curso bem fraco, bem fuleiro, tipo do Weezer, esses cursos comuns assim que você faz. Não são os melhores cursos que você vai conseguir encontrar. Acredito que online é pior ainda, né? Online você fica meio relaxado, né? Isso eu acho que é bem problemático. E se eu fizer um balanceamento, quando a gente tem um pouco mais de idade e você entende de verdade o valor que o conhecimento adequado, né, que uma pronúncia adequada tal tem para a sua carreira, você provavelmente já está com a mente cansada, porque você já tem suas atribuições, a não ser que o seu trabalho seja um trabalho muito braçal, né, muito manual, porque daí tudo bem, você trabalha e depois à noite você consegue estudar, porque você chega em casa, toma uma ducha, né, dá uma relaxada, seu corpo já descansou, sua mente está ok, e você senta lá e consegue trabalhar com a mente, né, estudando. Você talvez não tenha dificuldade. Agora, se você, como eu, trabalha com a mente e depois de um dia super cansativo de trabalho, em que você fica meio esgotado, com a mente esgotada, você não vai conseguir dedicar atenção para o estudo de outro idioma. Vai ser um tanto quanto mais difícil, porque sua mente já vai estar esgotada. Então você vai levar muito mais tempo para você conseguir fixar as coisas por conta disso. Ou então você vai deixar de fazer seu trabalho direito. Ou seja, não tem como você fazer extremamente bem feito duas coisas que exigem concentração e vão despender o seu tempo, a sua atenção, e você vai precisar fixar essa informação. É coisa demais, né? Porque a gente costuma fixar as informações na memória quando a gente dorme. Mas imagina, você vai estudar 1 hora, 2 horas por dia, e o que você vai lembrar enquanto você está dormindo para você fixar? 2 horas do seu dia ou 8 horas de trabalho, mais 4 horas de deslocamento, às vezes no trânsito? E se você trabalha em casa, sei lá, 10 horas de trabalho, né, de assuntos referentes ao trabalho, ou 2 horas que você praticou inglês. Eu acho pouco provável que você vai conseguir fixar as coisas que você estudou em inglês se você está trabalhando juntamente com o estudo do inglês. Por isso que é importante pra caramba, antes da gente, né, enquanto é jovem, enquanto é adolescente, já iniciar esse aprendizado do inglês. No meu caso, o inglês que eu tinha era um inglês muito ruim, né, no estudo regular, não era um inglês bom, mas eu consegui ainda assim fixar muita coisa. Então, grande parte daquilo que eu sei hoje, que eu entendo de estrutura gramatical hoje, provém do ensino que eu tive, né, do ensino primário, do ensino médio, que eu consegui fixar na minha cabeça, entendi algumas regras, né, de verbo auxiliar, né, como que você monta algumas frases, não de forma perfeita, né, assim, tem muita coisa que ficou pendente no meu entendimento de como que as coisas funcionam, e muito pouco de pronúncia, de fonética, essas coisas eu acho bom você conseguir aprender aqui ou num estudo que você tenha de conversação. Mesmo assim, eu me sinto confortável para ter conversas de brincadeira com os meus amigos aqui. Eu fico super tranquilo para falar sobre as coisas que eu gosto, para falar sobre música, para falar sobre comida, sobre se eu acho que alguma coisa é caro, se alguma coisa não é tão caro assim. Porém, se você começa a conversar muito tempo, a conversa tende a ir a ganhar uma certa complexidade a hora que você tem que explicar alguns detalhes. E aí fica bem evidente a dificuldade que eu tenho para encontrar as palavras de maior complexidade, para você aprofundar um determinado assunto, ainda que sobre alguma coisa do seu cotidiano, de hobby, de coisas que você gosta de fazer. Para mim isso passa a ficar bem evidente, a necessidade de ter um vocabulário bem maior do que a gente consegue em pouco tempo, e
quando alguém me fala que consegue vir e aprender tudo em um mês, cara, honestamente, assim, só se você tiver com a cabeça muito limpa, muito tranquila, sem problema, sem pensar em nada, sabe? Alguém tá aí no Brasil resolvendo os pepinos para você, porque se você vem para cá tendo coisas que você tem que resolver fora da sala de aula, né? Quando você sai, você tem que resolver coisas fora da sala de aula, fica bem complicado, né? Eu saio, o que eu faço fora da sala de aula? Agora são 4 horas, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar alguma coisa para comer, eu tenho que ver minha roupa, eu tenho que pensar em algumas coisas, eu tenho que ver algumas mensagens, eu tenho que resolver algumas poucas coisas, e depois eu ainda tento assistir filme, né? Porque no quarto aqui todos os canais não tem nem legenda, não tem nada, é 100% em inglês. E o que eu faço? Eu tento assistir desenho, porque desenho é um pouco mais simples e não deixa de ser um estudo de inglês, né? Porque eu estou forçando a mente para tentar entender, né? Então eu assisto coisas assim que não são incomuns para mim, tipo os Simpsons, né? Que eu já assisti esse desenho. Então às vezes passa até um episódio que eu já assisti, eu sei qual é o contexto e eu tenho que entender o que ele está falando, fica um pouco mais fácil. Alguns filmes também que eu já assisti, né, em português, e aí agora eu estou revendo todos esses filmes absolutamente em inglês. Seria melhor se tivesse a legenda em inglês, porque quando eu não consigo pegar algum trecho, alguma fala, eu conseguiria ler. Mas também é uma coisa que eu senti quando eu estou estudando no centro de estudo, que quando eu estou ouvindo, eu gasto um tanto de energia. Quando eu estou lendo, eu gasto outro tanto. Se eu leio e ouço ao mesmo tempo, eu gasto o dobro da energia do que eu gasto só tentando ouvir e descobrir pelo contexto, né? Assim, imaginar o que a pessoa falou pelo contexto. E quando eu tenho que ler junto com o que a pessoa está falando, é bem complicado, porque às vezes você perde, às vezes a pessoa está falando, você se perde no texto, aí você tem que ficar correndo atrás do texto. É complicado pra caramba. Então eu acho que é legal só ler primeiro, ler tudo, depois só ouvir, e por último, ler e tentar acompanhar. Eu acho que gasta menos. Gasta menos cabeça, mas gasta muito mais tempo, né? Então, assim, todas as metodologias que eu percebo que podem ter um resultado um pouco melhor no aprendizado do inglês, no meu caso, mas também se encaixa para uma outra língua, o que eu percebo é um gasto gigantesco de energia. Você realmente precisa tá bem de saúde mental, física, porque realmente é bem cansativo, é estressante, né? E o estresse ele reflete também no seu corpo. Então isso é uma das coisas que eu percebo que acontece no aprendizado de outro idioma e que acaba ficando difícil, porque, por exemplo, hoje eu estou aqui em Auckland, né, na Nova Zelândia, e eu estou com a mente limpa, assim, não estou pensando em questões de trabalho nem nada, né? Se eu tivesse vindo direto para cá, provavelmente eu teria carregado algumas coisas do trabalho comigo, sim, mas eu passei um mês de descompressão, que eu estava de férias, e mais um mês de férias que eu vim passar aqui. Então, se eu tivesse vindo passar 2 meses, talvez funcionasse um pouco melhor, porque, como eu já disse anteriormente, assim, você perde praticamente uma semana com jet lag, realmente muito cansado. Até você pegar um ritmo, né? Se você não tem o costume de estudar, você precisa encontrar esse ritmo de novo, né? Então muitas vezes eu entro na sala e eu me sinto totalmente perdido, cara. Talvez eu me sentisse até em português, né? Não é porque é outro idioma que eu estou me sentindo perdido. Eu me sinto perdido porque eu chego ali e um assunto já está em andamento e você tem que esperar o bonde parar para você subir, né? Você não chega lá já sabendo tudo. Então, qual que é a conclusão que eu tenho, né, para esse conteúdo? Assim, o estudo de outro idioma exige um gasto mental e físico grande. Você tem que ter disposição para você enfrentar isso. Quanto mais tempo, quanto mais disposição mental você tiver, melhor vai ser o seu aprendizado e menos tempo você vai levar para fixar todas essas coisas.
Agora, se você não tem muito tempo, se você vai ter que trabalhar junto ou estudar outra coisa junto, fatalmente você vai gastar bem mais tempo, porque você não vai conseguir fixar o mesmo volume de informações que você conseguiria normalmente.